Então eu quero compartilhar com vocês o profeta Isaías no capítulo 6. Tem algumas coisas interessantes que nós precisamos entender e compreender. Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das poças tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a este povo. É interessante nós notarmos esse texto do profeta Isaías. O livro de Isaías é o maior livro do Velho Testamento, em capítulos. E uma coisa bem interessante nós notarmos aqui, que ele começa dizendo, nesse capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias. A pergunta é: quem é esse rei Uzias? E o que significa no ano da morte dele? Primeiramente nós precisamos compreender e entender a história, conhecer os personagens. Primeira coisa que nós precisamos compreender é que Uzias foi um grande rei de Judá. Ele reinou entre 792 a 740 antes de Cristo. Urias vem da palavra hebraico Uziá, que significa Jeová é a minha força. Ele começou a reinar com 16 anos e reinou por 52 anos. E ele foi escolhido pelo povo. Com 16 anos, ele assume o trono e começa a reinar em Judá. Por 52 anos, ele reina. Uzias, ele consolidou a posição do reino de Judá nas rotas comerciais e abriu e reabriu portos e indústrias. Você pode ir lá no livro de 2 Reis, no capítulo 14, no versículo 22, você vai ver o que esse rei fez. Uzias, ele faz no início do seu reinado, é fantástico, é maravilhoso o que ele faz. Enquanto o rei Uzias buscou o Senhor, ele prosperou. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Nós aprendemos aqui um princípio, que toda prosperidade, ela vem de Deus, mas também tem a participação das pessoas. Hoje nós estamos vivendo o que é a teologia da prosperidade. Ser próspero é uma coisa, viver a teologia tão somente da prosperidade é outra coisa. E nós devemos compreender que na essência da palavra, prosperidade significa ausência de necessidade.
E uma coisa bem interessante que o rei Uzias, ele engrandece o seu próprio nome e o reino de Judá. E uma coisa que nós precisamos compreender: o segredo do sucesso em todas as áreas da vida é começar bem e terminar bem. Esse é o grande segredo. O que nós vemos na vida do rei Uzias, que ele começou muito bem. Ele começou buscando a direção do Senhor. E o texto diz que até quando ele buscava o Senhor, ele prosperava e o seu reino também. Deus deu paz para ele, porque ele guerreou contra outras nações e venceu todas elas. Porque ele dependia e confiava no Senhor. Agora, qual foi o final da vida do rei Uzias? Então ele começa muito bem e termina muito mal. Hoje nós vivemos também uma sociedade que faz as mesmas coisas. Começam muito bem e terminam muito mal. E ainda por cima tem aqueles que começam e não terminam. Então uma das coisas fundamentais é que nós precisamos o quê? Depender do Senhor e começar um projeto de Deus e terminar o projeto de Deus. Porque a prosperidade vai vir do Senhor. Então no momento que nós estamos passando como nação, onde nós estamos vendo a insegurança pairando, onde nós ouvimos vozes estranhas, o que nós precisamos? É continuar dentro do propósito de Deus. É continuar firme no Senhor. E ao mesmo tempo erguer a cabeça, batalhar, orar, buscar ao Senhor e fazer a parte que cabe a mim e a você. Meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir e vai fazer. Agora eu preciso também colocar em parte a minha responsabilidade de continuar crendo. Eu tenho uma experiência com o Senhor, eu já sou cristão, já tenho uma caminhada. E nessa caminhada, eu tive muitas dificuldades, mas uma coisa é, aonde que eu quero chegar? E aonde vai terminar? Isso eu preciso compreender e entender que no meio de uma geração de pessoas que estão deixando de crer no Senhor, eu preciso pensar o contrário, você também precisa pensar o contrário, continuando crendo, olhando firmemente para o autor da nossa fé, daquele que conquistou para nós a vitória. O próprio Jesus, ele começa o seu ministério e termina o seu ministério. E ele termina, do ponto de vista do ser humano, ele termina o seu ministério como fosse o que? Um fracassado. Mas uma coisa nós devemos entender, que aquilo que para o mundo era um fracasso, era grande vitória. Porque ele triunfou sobre a morte. Então ele é o exemplo a ser seguido. E uma coisa bem interessante que nós olhamos e notamos aqui no profeta Isaías, ele escrevendo isso, ele fala um pouco sobre na morte do rei Uzias. Então quem era esse rei Uzias? Outro princípio que você precisa ter na sua vida, meu irmão e minha irmã: o orgulho precede a queda. 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 16 ao 21. Fala a respeito do próprio profeta, ele escrevendo, e ele traz algumas considerações a respeito do rei Uzias. Como ele prosperou muito, ele deixou o orgulho tomar conta do seu coração.
E ele começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Então todo aquele que se orgulha, se exalta a si mesmo, ele precisa ter muito cuidado, porque a queda pode acontecer a qualquer momento. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina: aqueles que se exaltam serão o quê? Humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. E uma coisa bem interessante aqui que nós notamos nesse texto, é nesse período de crise do reino de Judá que Isaías tem a visão. É no momento de dificuldade da nação, do reino de Judá, porque agora o rei, ele simplesmente não está reinando, porque ao desobedecer a um princípio do Senhor, ao fazer coisas que não era cabível a ele fazer, veio uma lepra sobre ele, e ele mesmo pediu para se isolar. E para vocês terem uma ideia, ele morreu no isolamento. Ele morreu afastado. E uma coisa que nós precisamos compreender é isto. Esse homem que tinha tudo para terminar bem, ele não termina, mas por quê? Deixou o orgulho subir ao seu coração. Ele diz assim: não, eu posso, eu consigo. A fé no homem e a fé natural, a fé do homem é esta: eu posso, eu consigo, eu resolvo. Mas a fé em Deus é totalmente diferente. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo traz para nós esse segredo, que a nossa força, a nossa vitória está nas mãos do Senhor. É confiar e crer, e não simplesmente a depender unicamente da nossa capacidade. É entender que tudo vem do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, diz o profeta: eu vi o Senhor. Uma coisa bem interessante é que ele vê, em meio a uma crise, ele tem uma revelação e vê. Uma coisa que nós precisamos compreender na caminhada com o Senhor, na vida de fé, é que nós precisamos ter uma revelação sobrenatural de Deus. Para nós vencermos os caos e as crises das nossas vidas, nós precisamos ter uma revelação do próprio Deus. E uma coisa nesse texto traz para nós, que a quem ele viu, essa revelação, quem ele viu, ele tem a revelação do próprio Deus. Ele vê alguém assentado no trono. E quem está sentado no trono? Preste bastante atenção. Não estava no lado, não estava atrás, não estava na frente. Estava sentado. E ele estava sentado o quê? No trono. A maior revelação que eu e você precisamos ter em meio à crise é ter a revelação de que Jesus está sentado no trono, que Ele governa sobre todas as coisas. É você ter essa revelação desse Deus, o Deus presente, esse Deus Emanuel, o Deus comigo, o Deus com você. Esse Deus que é solidário com aqueles que o desejam e o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e encontrareis descanso. Somente em Deus. No meio da crise da saúde,
onde nós ouvimos o tempo todo. É tão interessante que nós só ouvimos falar desta situação. Todo mundo passa e o assunto é coronavírus. O que nós precisamos compreender é o que Isaías viu. Ele viu o Senhor. Meu querido e minha querida, que tipo de visão você tem tido? O que você está vendo? Porque quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, quando nós o adoramos acima de todas as coisas, nós temos a visão das coisas de Deus. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É nesse momento onde as pessoas estão inseguras que nós precisamos ter a visão de que existe um Deus que está sentado no trono. E o texto traz para nós que é algo tremendo e maravilhoso. Acima dele estavam serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Algumas versões dizem que esses serafins, eles se dobravam, os seus joelhos se dobravam diante daquele que estava assentado no trono. Então, para mim e para você, é um momento crucial de nós, eu e você, eu e a minha casa, você e a sua casa, se dobrar diante daquele que está sentado no trono. E você precisa ter essa revelação. E acima de tudo, você precisa permitir que aquele que está sentado no trono em glória, ele também quer sentar e fazer parte da sua vida. A visão de Isaías, do Senhor assentado no trono, não de lado, não de frente, não atrás, mas no centro, no trono. Deus precisa ser o centro da minha vida. Deus precisa ser o centro da tua vida. Deus precisa ser o centro da sua casa e da sua família. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que nesse momento de pandemia, de susto, o medo está tomando conta das pessoas, mas a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Precisamos nos cuidar? Sim, com certeza precisamos. Mas nós precisamos entender que Deus é o Deus vivo, e Ele está sentado no trono. E os serafins, o que eles dizem para aquele que está sentado no trono? Eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles continuam: a terra inteira está cheia da sua glória. Quando você, meu querido e minha querida, tem a visão de Deus sentado no trono, governando com excelência, governando a sua vida, governando os seus negócios, governando a sua empresa, governando a sua saúde, governando a sua casa, você vai entender e você vai ver a glória do Senhor. Isso é importante você compreender. Eu estava vendo o noticiário no dia de hoje. O governo de São Paulo, as coisas só vão acontecer no final do mês. Porque as pessoas estão perdendo o controle.
E o assunto todo o assunto é: fique em casa, fique em casa, fique em casa. É importante ficar em casa, mas a pergunta é: o que fazer em casa? Nós temos a oportunidade de ficar em casa, mas chamar aquele que está sentado no trono para fazer parte da nossa casa. É isso que nós precisamos entender e compreender. Que Ele precisa e quer entrar na minha casa e na sua casa. Fica na minha casa, fica na minha vida. É nesse período de crise, de incerteza. O que você está vendo? O que está ocupando o seu pensamento, está ocupando o seu coração? É nesse período que devemos ter a visão que teve o profeta Isaías. Ele está sentado no trono, é Ele quem está sentado no trono, não sou eu. Não é você, é Ele que precisa estar sentado no trono da minha vida. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que vai fazer a grande diferença é daqueles que têm o Senhor como Deus da sua vida. Porque no momento da crise, ele vai ter a esperança no Senhor. Ele vai ter a certeza de que existe um Deus que está cuidando, de um Deus que está atento a todas as coisas. Deus se revela, preste bastante atenção, Deus se revela para quem o deseja e se humilha perante Ele. O profeta Isaías diz assim: eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. O profeta se coloca como um ser humano e não como um super-homem. Reconhece que é um pecador e habita no meio de um povo também pecador. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus, e nós precisamos, a igreja do Senhor precisa deixar Deus ser o centro de todas as coisas. Alguns amigos mandaram um artigo para mim, um pequeno vídeo, de um certo líder evangélico. E uma coisa bem interessante é que em meio a essa crise que todos estão passando, ele está usando de algumas maneiras. Ele diz para as pessoas comprarem. Compra o quê? Uma caixinha e lá tem semente. Só que essa caixinha e essa semente custa R$1.000, R$500 ou mais. Aí você planta essa semente, depois ela vai germinar, vai crescer e vai aparecer uma frase: Deus é fiel. Agora a pergunta é: a nossa esperança e a nossa confiança está na semente ou está em Deus? Então o que nós precisamos, eu e você, é ter uma revelação desse Deus que está assentado no trono. E Ele continua no trono, porque Ele é Rei por excelência. Se você quer ter e ver a manifestação da glória do Senhor na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua saúde, Deus precisa ter primazia na sua vida. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. É nesse momento de inquietação da alma do ser humano é que o homem precisa encontrar esse descanso. É onde vai encontrar esse descanso? Vai encontrar esse descanso em Deus. O salmista já escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Quando você crê de todo o seu coração, você experimenta os milagres do Senhor. E uma coisa bem interessante que é o profeta, ele se coloca juntamente com os outros pecadores, porque nós precisamos da graça do Senhor. E a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não se compra a graça do Senhor, não se compra a salvação. E nós precisamos. E você, meu irmão, você, minha irmã, você precisa urgentemente de colocar o Senhor como o Senhor da sua vida, no centro da sua vida. Que Ele seja o Deus da sua casa, que Ele seja o Deus da sua vida, seja o Deus da sua família. Em todo o tempo Ele é bom. E a graça do Senhor é sobre mim, é sobre você. Quem vê o Senhor experimenta milagres. Isaías capítulo 6, versículo 7, diz assim. Preste bastante atenção. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Primeiro passo para nós experimentarmos uma revolução de Deus nas nossas vidas é reconhecer que nós não vamos conseguir nada se nós não nos dobrarmos diante do Senhor, nos curvar diante dele e clamar pela sua misericórdia e buscar a sua presença. Não buscar outras coisas, mas buscar a presença do Senhor, buscar o próprio Deus. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A vitória para mim, a vitória para você, a cura para mim, a cura para você, a milagre para mim, a milagre para você, a milagre para a minha casa e a milagre para a sua casa, a milagre para a minha família e a milagre para a sua família. Mas é necessário ter essa visão: o Senhor está reinando, o Senhor está no controle de todas as coisas, que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que ama a Deus, ele passa pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor continua sendo o seu pastor, porque Ele mesmo garantiu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É crer ou não crer, eis a questão. Eu preciso colocar a minha fé e a minha dependência no Senhor. Quem vê e tem experiência com o Senhor tem uma voz profética. Entenda isso. Quem vê e tem experiência com o Senhor tem uma voz profética. A palavra do Senhor traz para nós isto aqui. Depois que Isaías teve essa experiência com o Senhor, o versículo 8 diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem tem uma experiência com o Senhor tem uma palavra profética. Quem tem revelações de Deus tem palavra para dar. Quem se alimenta de Deus tem coisas para dar de Deus. Quem não se alimenta das coisas de Deus se torna como um pau oco, sem vida, como um bambu, uma taquara sem vida, que é levada pelo vento. Enquanto que o profeta agora ele tem uma revelação de Deus, da glória de Deus, do próprio Deus, ele vê Deus.
sentado no trono, governando. Eu quero dizer para você, Deus, Ele está sentado no trono e tem o governo sobre todas as coisas. Isso, meu amado, minha amada, é pela fé, unicamente pela fé no unigênito Filho de Deus. É crer, em meio a essa situação, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Minha esperança, tua esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Mais do que nunca, chegou o momento da igreja do Senhor se humilhar, orar diante do Senhor, não se dobrar diante da adversidade, do problema, da situação, mas se dobrar diante daquele que está sentado no trono. Veja só, Ele está sentado no trono, Ele não está numa cruz, Ele não está numa sepultura, Ele está sentado no trono como rei, porque Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Não importa o que as pessoas estão fazendo, se estão crendo ou não, mas eu preciso ter essa experiência com o Senhor, de ver o Senhor, não simplesmente ouvir, mas ver, ter experiência com o Senhor, Ele reinando sobre tudo e sobre todos. O versículo 9 diz assim: e eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E Deus disse, vá e diga. Sabe o que significa para mim e para você? É Deus dizendo, quando você se coloca à disposição de Deus, você se torna uma voz profética. Uma palavra profética sai da sua boca. Quem tem e teve a visão do Senhor reinando, assentado no trono, tem experiência com o Senhor, tem a transformação interior pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, a vida é regenerada, coisas novas começam a acontecer na vida da pessoa, aí ela se torna o que? Um arauto, ela sai e começa a falar da própria experiência que ele teve com Deus. E a coisa mais fantástica é quando nós contamos para as pessoas a nossa própria experiência. Fui pecador, sou pecador, necessitado da manifestação da glória do Senhor. Eu e você, nós precisamos mais do que nunca, eu e a minha casa, você e sua casa. Não é momento de você desistir, é momento de você erguer a cabeça. Se você ouviu ou tem ouvido notícias ruins, tristes, negativas, você pode ouvir, mas você não pode viver baseado naquilo que você ouve. Você precisa ter as suas próprias experiências com o Senhor. Não perca o momento que Deus está dando para você. Não perca o seu momento de devoção, o seu devocional, a leitura da palavra, da oração, de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor. A pergunta é, meu querido, qual é o seu clamor, qual é o seu pedido? O que você está pedindo? Você que está com a saudade da igreja, você que todas as sextas-feiras você faz um comprometimento com o Senhor, só que você continua e deve continuar nesse comprometimento com o Senhor lá na sua casa, crendo que o Senhor vai visitar você poderosamente. Ele vai trazer cura, vai acontecer milagre na sua vida, vai acontecer restauração, vai acontecer coisas novas, porque a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Então creia, confia no Senhor, entrega, deposita tudo ao Senhor. Você que está marchando, você que sempre está fazendo propósito com o Senhor, continue, não desista.
porque Deus não vai desistir de você, e jamais irá desistir de você, porque Ele sabe da sua necessidade, mas Ele mesmo disse: clama-me. Isso chama-se posicionamento, e eu preciso me posicionar e dizer, como disse o profeta Isaías: eu vi o Senhor sentado no trono, a ponto que esse trono era alto e ele estava exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Na sua casa também pode acontecer a manifestação da glória do Senhor. Não desista dos sonhos de Deus, não desista da intimidade com o Senhor. A oração é a resposta. Não pare de orar. A oração é o meio de visualizarmos a onipotência de Deus. Orai sem cessar. Qual é o seu pedido? Qual é a sua oração, meu irmão? Não desista. Talvez você está dizendo: Deus não está interessado em nada na minha vida, porque Ele não responde às minhas orações. A pergunta é: quem diz para você que Ele não está respondendo? É você que não está entendendo o propósito dEle. O que está acontecendo no mundo, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação, Ele sabe todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso é o meu Deus, é o seu Deus. Coloque a sua fé no Senhor Jesus. E tenha prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Você fazendo isso, você vai ter revelações do Senhor. E que Ele seja o centro da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios. Ele, o Senhor. Você que está marchando, você que está nesse propósito para com Deus. Aonde você está? Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus sabe tudo ao meu respeito e ao seu respeito. Aonde você está? Clame ao Senhor. Abra o seu coração para Ele. Fale para Ele. Compartilhe. Não tenha receio, porque Ele não vai falhar com você. Muitas vezes nós temos a facilidade para confiar no homem. E muitas vezes ficamos decepcionados. E chegou o momento, meu irmão, minha irmã, de nós colocarmos a nossa confiança plena no Senhor. Eu quero orar contigo. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa. Quero orar pela sua família. Mas é você que decide buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós precisamos experimentar a cada dia as revelações do Senhor, porque nós habitamos em uma sociedade ímpia, onde os valores estão invertidos, aonde o inimigo está tentando minar a força, trazendo destruição às famílias,
trazendo discórdia nas casas, nos lares. E diante, Pai, de situações como nós estamos vivendo, nós olhamos agora para os céus. Da onde virá o nosso socorro? A resposta é: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ó Deus, nesse exato momento, visita tremendamente a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Visita, Senhor, a cada família que necessita de um toque curador, restaurador e abençoador do Senhor. O Senhor que conhece cada coração, cada mente. Eu peço no nome do Senhor que o Senhor venha intervir, trazendo paz aos lares, trazendo cura ao enfermo, trazendo alegria ao triste, trazendo saúde ao enfermo, trazendo harmonia para os lares. Que o Senhor seja o Deus das nossas vidas, que o Senhor seja o centro da nossa busca, que o Senhor seja aquele que se torna a pessoa mais importante das nossas vidas. Ó Deus, nós oramos pela vida daqueles que estão marchando, daqueles que estão nesse comprometimento contigo, aonde eles estiverem, que a tua graça seja sobre eles, que o Senhor venha trazer paz, venha trazer alegria aos seus corações, e que os nossos joelhos estejam dobrados unicamente diante do Senhor, da tua presença, e que os céus, as coisas dos céus, do teu trono venha governar as nossas vidas, venha governar as famílias, venha governar os lares. Venha, Senhor, com a tua intervenção de uma maneira sobrenatural, porque nós invocamos o teu nome e nós clamamos pelo Senhor, que o Senhor possa mudar a situação, e nós queremos cooperar, nós queremos fazer parte dos planos do Senhor. Nós, como igreja, nós estamos aqui crendo que o Senhor irá fazer coisas tremendas, coisas maravilhosas, e que essa situação irá se reverter, que logo logo nós estaremos aqui como igreja, juntos adorando, nos abraçando, mas enquanto nós estamos aguardando, a nossa confiança, a nossa esperança continua sendo o Senhor e no Senhor. Então, Pai, no nome do Senhor, rasga os céus sobre a nossa cidade, rasga os céus, Senhor, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, e que a misericórdia do Senhor atinja aqueles que têm o poder nas mãos, para que eles possam governar com sabedoria, assim como o rei Uzias governou por um grande período de tempo na dependência do Senhor. Ó Deus, que os nossos governantes possam colocar os olhos no Senhor, venham depender do Senhor, venham buscar no Senhor a solução. E nós, como igreja, oramos para que a graça do Senhor seja sobre eles. Ó Deus, nós oramos também por aqueles, Pai, que estão enfermos, por aqueles que necessitam de um toque curador e restaurador do Senhor, aqueles que se encontram, Pai, nos hospitais, que a graça do Senhor seja sobre eles. Cuida, Pai, de cada médico, de toda a equipe, Pai, médica da nossa cidade, dê saúde, dê capacidade para eles. Ó Deus, abençoa, Pai,
a nossa nação, para que aqueles que governam tenham a direção do Senhor. Ó Deus, para que haja paz, oramos pela paz na nossa nação. E todo o intento do maligno contra a nossa nação, contra as famílias, sejam agora desbaratados e destruídos na autoridade do nome do Senhor Jesus, e para que o teu reino seja implantado na nossa nação. Não o reino tão somente do falar, mas o reino real do Senhor. Porque nós não vivemos de declarações, Pai, nós vivemos de fé em fé. Então, no nome do Senhor Jesus, nós adoramos o teu nome e nós te agradecemos, porque tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco. Visita a cada um dos teus filhos, Pai. Visita a cada um que é membro da nossa igreja, daqueles, Pai, que estão inseridos aqui na nossa igreja. Que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha suprir cada uma das suas necessidades, e que a bênção e a paz do Senhor seja sobre as suas vidas, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, para que tudo aquilo que eles fizerem, eles sejam muito bem-sucedidos. Eu peço isso, agradecido, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.